Olá! Hoje vamos analisar um tema que é, de fato, urgente para a gestão pública, a Portaria 632 da Receita Federal. Ela foi publicada no apagar das luzes de 2025 e, à primeira vista, pode parecer só mais uma norma. Mas, na verdade, as suas implicações são muito profundas e exigem, sim, a máxima atenção de todo gestor. Vamos entender exatamente o que está em jogo. E veja bem, por trás daquele texto oficial, a análise de especialistas acende um sinal vermelho. A interpretação correta desta portaria não é um mero detalhe burocrático. Ela é descrita como um alerta de risco gravíssimo. E só isso já muda completamente a nossa perspectiva sobre o assunto, não é mesmo? Isso nos leva, então, à pergunta central desta nossa análise. Afinal, essa portaria é um benefício, uma chance de colocar a casa em ordem, ou ela funciona mais como uma armadilha muito bem montada para o administrador público que estiver um pouco mais desatento? Vamos investigar a fundo. Para começar, vamos olhar para a interpretação mais comum, aquela visão mais superficial da coisa. Para muita gente, a portaria surgiu como uma solução, quase como um plano B que oferece um novo fôlego para os órgãos públicos. A sensação inicial para muitos gestores foi de alívio. A ideia de um programa de autorregularização soou como uma simples extensão de prazo, uma oportunidade para corrigir os dados no e-social sem sofrer penalidades imediatas. Enfim, uma chance de respirar e ajustar as pendências com mais calma. E oficialmente, a proposta da autorregularização é essa, um pacto. O órgão público adere de forma voluntária, se comprometendo a corrigir falhas que ele mesmo aponta, e, em troca, ganha um novo prazo para fazer isso. Parece simples, parece benéfico. Mas é exatamente aqui que os detalhes começam a fazer toda a diferença. Agora, vamos mergulhar no núcleo do nosso alerta. Aderir a este programa não é um simples pedido de mais tempo, é um ato jurídico formal com consequências que vão muito além. É, na prática, uma confissão. O ponto crucial que precisa ser entendido é este. No exato momento em que um órgão público adere ao programa, ele não está apenas se comprometendo a corrigir algo no futuro. Ele está, na verdade, entregando de forma proativa para a Receita Federal o mapa exato de onde estão as suas falhas, as suas inconsistências. Este quadro aqui deixa a mudança de cenário muito clara. Sem o programa, o ônus da prova é todo da Receita. Ela precisa fiscalizar, auditar e provar que o erro existe. Com a adesão, o jogo vira de uma maneira drástica. O órgão não só confessa o erro, como também abre mão do seu direito de defesa sobre aquelas irregularidades específicas, caso não cumpra um novo prazo. A penalidade, então, deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza. Ela se torna automática em caso de falha. Para que a gente entenda a gravidade disso, podemos usar uma analogia que é muito familiar aos gestores públicos: o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Todos sabem que um TAC é um acordo extremamente sério, onde se assume um erro e se promete uma correção sob penas bastante severas. E a analogia é simplesmente perfeita. A Portaria 632 cria, na prática, um TAC tributário. O compromisso que é firmado com a Receita Federal tem exatamente o mesmo peso e as mesmas consequências de um TAC firmado com o Ministério Público ou Tribunal de Contas. É um pacto formal, com força de lei, e não um simples adiamento de prazo. Ok, mas e se o órgão aderir ao programa e por algum motivo não conseguir cumprir o combinado? Bem, aí entramos no campo das consequências, que são diretas e muito severas, tanto para a instituição quanto para o gestor responsável. As consequências do fracasso são muito claras. As multas se tornam automáticas e praticamente impossíveis de reverter na justiça. Afinal, elas foram baseadas na própria confissão do órgão. Isso pode levar à responsabilização pessoal do gestor com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, gerando um impacto direto no seu CPF. E mais, coloca em risco recursos essenciais para o funcionamento do município, como o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. E aqui nós temos um paradoxo. A inércia, ou seja, não fazer nada, claro que tem seus riscos, mas falhar depois de ter aderido ao programa cria uma situação legal muito, mas muito pior. Porque agora não existe apenas a irregularidade, existe a quebra de um pacto formal, de um compromisso que foi assinado. Diante de um cenário como este, qual é a atitude mais prudente a ser tomada? A resposta não é o pânico, de forma alguma. A resposta é a estratégia. É preciso agir de forma calculada, consciente, antes de tomar qualquer decisão. A decisão estratégica se resume a uma única pergunta, e ela precisa ser respondida com total honestidade. A nossa organização tem capacidade operacional, técnica e humana para diagnosticar e corrigir 100% das irregularidades dentro do prazo que será estipulado? Não é 90%, é 100%.
Então, o caminho a seguir parece claro. Antes de chegar o prazo de adesão, é fundamental fazer uma auditoria prévia, um diagnóstico brutalmente honesto da situação. Em seguida, uma avaliação rigorosa da capacidade operacional. Temos equipe? Temos tecnologia? Temos recursos? E só então, com tudo isso em mãos, é que se pode tomar uma decisão consciente, entendendo que assinar este termo sem a certeza absoluta da capacidade de execução é um risco altíssimo, quase um suicídio administrativo. Para concluir, essa metáfora é extremamente poderosa e resume toda a questão. A Receita Federal, com essa portaria, criou um funil. A adesão ao programa é a entrada larga desse funil. A questão que fica para cada gestor é: ao decidir entrar neste funil, existe a garantia de que se sairá limpo e correto do outro lado, na parte estreita? Porque a penalidade para quem ficar preso no meio do caminho, essa já está definida, e ela será aplicada com base na própria confissão de quem decidiu entrar.